Olá, meu nome é Fernando e sou do Lar Espírita Luz e Amor. E hoje vamos conversar sobre máscaras e capa. O que será isso? Mas antes vamos fazer uma prece. Senhor Jesus, toca a nossa alma, dá-nos o teu abraço, o divino laço do teu amor. Ilumina, Senhor, o meu quarto, a minha casa, o meu quarto íntimo, a minha alma, a minha casa íntima. Que cada aposento da minha consciência possa ter a tua presença como um farol de luz e desprendimento, amor e desenvolvimento. Sede conosco, Senhor, a todo momento. Que assim seja. Está lá no livro de Marcos, capítulo 10, uma passagem das mais interessantes do Evangelho de Jesus. Jesus estava indo para Jericó e às portas da cidade era comum encontrarmos várias pessoas exercendo a mendicância. A mendicância era importante para os judeus daquela época, porque era uma oportunidade do judeu demonstrar a sua fé, o seu amor, o seu temor a Deus. E uma das piedades do judaísmo era dar esmolas. Então era comum, nas entradas das cidades, ter os mendigos. E nas portas de Jericó tinha um mendigo, denominado no Evangelho de Marcos como Bartimeu. Bart significa filho, isto é, filho de Timeu. Uma pessoa conhecida desde sua infância, e ele tinha uma capa que o protegia das intempéries, do vento, da poeira. E era o seu grande patrimônio, era aquela capa com a qual se abrigava. Chegando Jesus às portas da cidade, havendo uma grande multidão acompanhando Cristo, Bartimeu percebe aquela multidão se aproximando, mesmo sem enxergar, ele percebe que é Jesus. Ele, percebendo que Jesus estava próximo, ele se levanta, jogando a sua capa fora, e vai aos berros, aos gritos, chamando: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. E ele foi recriminado e mandaram ele ficar quieto. Aí que ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. E Jesus pede que tragam aquela pessoa perto dele. Diante de Jesus, Bartimeu ouve a seguinte frase do Cristo: o que queres que eu te faça? Naquele momento, Bartimeu poderia pedir tudo, qualquer coisa: fortuna, felicidade, uma boa casa, bens materiais. Mas ele pediu, dizendo a seguinte frase: eu quero ver. E Jesus, tocando-lhe os olhos, promove a cura, e Bartimeu começa a enxergar. Jesus segue o seu caminho. E aquele homem deficiente visual nunca mais foi o mesmo. Ao contato de Jesus, ele lança a capa fora e vai às escuras procurar o Mestre. Pois bem, no livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, tem lá no capítulo 98 um texto com o nome de Capas. E o Emmanuel conversa com a gente falando: que capa que a gente usa?
Qual é a capa que a gente precisa jogar fora para encontrar Jesus? O que é que nós escondemos que precisa vir à tona para que a nossa consciência fique em paz e a gente possa encontrar o Cristo em nosso caminho? A capa, ela serve de proteção, mas ela serve também para ocultar o que está sob ela. O cego de Jericó lança a capa fora, fica desnudo praticamente, simbolicamente falando. Ele fica desprotegido e vai às cegas procurar o Cristo. Com todo o ruído que tinha à sua volta, ele soube registrar a palavra do Mestre. Com todo o ruído que estava ali, distraindo a sua atenção, ele soube identificar que ali estava Jesus, o Messias, o Salvador. E nós? Qual é a capa que a gente vai jogar fora? Qual é o disfarce que a gente vai se livrar para encontrar Jesus que está em nosso caminho? Quais os ruídos que nós temos que filtrar para perceber que Cristo está perto da gente? No grego, a palavra persona significa máscara. Todos nós temos as nossas máscaras com as quais nós nos apresentamos na sociedade. No trabalho, na escola, na via pública. E quando é que a gente tira essas máscaras? Quando a gente está em casa, com a nossa família. Ali nós somos o que somos. Então é importante a gente tirar as máscaras, tirar as capas e nos apresentarmos como somos. Reconhecer as nossas limitações. Reconhecer que somos aprendizes numa jornada evolutiva abençoada por Jesus. Que nós saibamos identificar as nossas limitações. O Bartimeu, ele não enxergava. Ele passou a enxergar. E o que ele ia fazer da vida dele? Era mendigo a vida toda. Ele não era agricultor, ele não era tarefeiro, ele não sabia pescar, não sabia lidar com a terra. Ele é adulto, passa a enxergar, passa a ver, e isso lhe tira o ganha-pão, que era a mendicância. É um homem que passa a enxergar a vida com outros olhos. E ele rompe uma história com o seu passado de limitações, de cegueira. E eu gostaria de chamar a atenção, porque muitas vezes nós estamos numa cegueira situacional. Nós fazemos parte de um problema. E esquecemos que nós podemos fazer parte da solução desse problema. Mas para que isso possa acontecer, é preciso que a gente dê um passo atrás. É preciso que a gente se distancie um pouco, se abstraia, para poder ver o que está acontecendo com a gente. Como é que a gente faz isso? Conversando. Muitos vão com os psicólogos, o que é muito bom. Mas muitos não têm a possibilidade. Mas você pode ir na casa religiosa que você frequenta e fazer lá uma conversa com alguém da sua confiança. Na Igreja Católica existe a confissão, mas não é para confessar os pecados. É também, mas é tudo aquilo que nos perturba. Então, a conversa, ela tem o dom, ela tem o mecanismo de deixar extravasar tudo aquilo que nos está atormentando. Então é importante a gente conversar com alguém da nossa confiança.
E é importante a gente saber ouvir quem é que está perto da gente, com problemas e querendo um ombro amigo. Então, lançar a capa fora significa você se apresentar ao mundo de forma mais plena, de forma mais autêntica, com todas as limitações e todas as potencialidades que cada um de nós tem. Quantos mendigos haviam às portas de Jericó? Cada um com as suas limitações. Bartimeu era cego, deficiente visual, mas certamente tinha algum que era deficiente físico, coxo de uma perna, doente dessa ou daquele mal. Quantos se levantaram, lançaram tudo fora para se atirar aos braços de Jesus? Não podemos esquecer da mulher. Em outra passagem do Evangelho, a mulher hemorroíça, que tinha uma hemorragia há décadas. E quando Jesus passou, ela tocou a túnica de Jesus. E Jesus, no meio da multidão, percebeu e perguntou: quem me tocou? E os discípulos falaram: mestre, a turba nos sufoca e querem saber quem te tocou. Ele falou: sim, porque saiu virtude de mim. Isso é, houve ali a cura. E a mulher disse: fui eu, mestre. E Jesus falou: a tua fé te curou. Ela só tocou a túnica de Jesus, que estava passando perto dela. Ela teve a oportunidade. Assim também como Zaqueu, homem rico, milionário, não perdeu a oportunidade, subiu a uma árvore para olhar Jesus. E Jesus disse: desce, porque eu preciso me hospedar na tua casa. Então Jesus está sempre em movimento. Jesus está sempre se movimentando e por onde ele passa as pessoas se levantam e caminham, os cegos enxergam, os coxos caminham, os imundos são limpos e as pessoas encontram a felicidade. Mas nós precisamos lançar fora essa capa do passado que nos prende, nos aprisiona, nos limita. Para isso, nós chamamos um processo de reforma íntima. Pegar aquilo que não está bem dentro da gente e reformar. Às vezes tem que derrubar algumas coisas para edificar outras. E que bom que o Espiritismo nos traz essa esperança. O Espiritismo nos mostra que desde o momento do nosso reencarne, do nosso nascimento, nós temos a companhia de um anjo da guarda, um espírito guardião, um mentor espiritual, que está ligado conosco, que tem profundos vínculos afetivos de amizade conosco. Existe uma equipe espiritual por trás de cada pessoa encarnada nesse mundo. Nós não nascemos para apenas sofrer. Nós nascemos para aprender a conviver, perdoar e pedir perdão, a reconciliar com os nossos irmãos, que geralmente está em nossas famílias. Às vezes, nós precisamos lançar a capa do orgulho, da vaidade, do preconceito, para que a gente possa ser feliz. Do que é que nós temos medo? O que é que nós precisamos fazer hoje para que nós possamos encontrar Jesus? É importante desenvolver a autocrítica, a reconhecer os limites, reconhecer que nós todos somos espíritos a caminho da luz, da evolução. Para isso é importante a gente trazer Jesus para perto de nós, fazer o Evangelho no lar, que é uma reunião pequena, uma vez por semana,
com dia e horário pré-definidos, em que a espiritualidade pode fazer uma visita no momento em que você está predisposto, quando você desliga o celular e faz uma leitura de um livro de mensagens espíritas, quando você faz uma prece e pede para Jesus visitar a sua casa. É nesse momento que a espiritualidade de luz adentra o teu lar, faz uma limpeza das energias e a sua vida vai melhorando. A sua conexão com Deus vai melhorando. A sua conexão com a espiritualidade maior vai melhorando. E você vai podendo fazer escolhas cada vez mais acertadas. Escolhendo aquilo que te engrandece, aquilo que te dá visão e você poder enxergar o que te rodeia. Foi isso que aconteceu com o Bartimeu. De um momento para outro, o mundo dele virou de cabeça para baixo. Mas ele estava enxergando tudo aquilo que ele nunca havia visto antes. As pessoas, as cores, o céu, o Cristo. Ele, às escuras, lança a capa da imperfeição fora, da acomodação fora. E vai, apesar de todos os ruídos, todos os barulhos, de todo o medo que ele sentia, ele vai de encontro a Jesus e Jesus o faz enxergar. E a primeira visão que ele tem é a face do Cristo junto dele. É uma história bonita, de coragem, de determinação, de ponto de inflexão, de ir e fazer acontecer. Jesus está à nossa espera, esperando que a gente lance a capa da preguiça, do medo, da prepotência, da vaidade. Tudo isso que nos limita a visão, tudo isso que nos diminui, tudo isso que nos afeta e atrapalha a nossa compreensão daquilo que nos rodeia. Então é preciso que a gente lance a capa fora. É preciso que nós entendamos que o Cristo está perto de nós, nos convidando para seguir com Ele, para que nossa vida se transforme a partir do contato com Ele e o seu Evangelho de luz e de amor. E o Lela está à disposição para uma conversa, uma orientação, um curso. O ano novo está chegando, vai ter curso de aprendiz do Evangelho, curso mediúnico. Não está na hora de lançar a capa da preguiça fora? Não está na hora de lançar a capa da insegurança, do medo e caminhar para Jesus? A visão será espetacular. Esse é o convite. Lança a capa fora e vá caminhando para o Cristo. Venha conhecer o Lela. Ano que vem está aí. Teremos cursos. Você pode ajudar e ser ajudado. Você pode estudar e enxergar tudo que está à sua volta. Vem? Uma boa noite. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa. Que Deus abençoe você hoje e sempre. Muito obrigado. Até mais.